como o som terapêutico pode auxiliar no tratamento de um problema e que muita gente já passou por isso. Eu digo a maioria, todos nós aqui, o chamado zumbido no ouvido. Você já teve, né, Thaís? É muito ruim, muito ruim. E nós estamos não é uma condição permanente, comigo não foi. Comigo também não. Mas é muito incômodo. E tem um estudo feito pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo que mostrou que mais da metade dos adolescentes perceberam um zumbido logo após o uso do fone de ouvido por longos períodos. Essa constatação, especialmente logo após a pandemia, onde o fone de ouvido foi muito mais utilizado. Agora, vamos saber como é que o som terapêutico pode auxiliar no tratamento desse problema. A gente está recebendo aqui a Estela Leone, que é profissional de massagem de som. Estela, primeiro, o que caracteriza esse zumbido e como o som realmente pode ajudar a tirar esse incômodo da gente. Bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem. A questão do zumbido, você disse uma coisa bem interessante, Thaís, e que para algumas pessoas é transitório, mas há pessoas para quem isso é constante. Não todos os dias, não o dia inteiro, mas há crises que são piores. Então, a pessoa tem tontura, enjoo, desânimo, aquilo... Imagine um zzz no seu ouvido durante muitas horas, durante muitos dias seguidos. Então, isso é um motivo de estresse. Quando a gente pensa sobre terapia sonora, pode parecer estranho, porque você já está num ambiente, você já está com um som ambiente dentro da sua cabeça. E aí, como uma terapia sonora pode ser benéfica a partir do momento em que você usa diversos tipos de sons, diversas ondas sonoras com características técnicas bem diferentes entre si. Questão de amplitude, intensidade, comprimento de onda sonora. E aí você faz um enriquecimento tão grande do ambiente acústico, auditivo da pessoa, que aquele bzzz, ele some, ou ele fica muito atenuado. Entendi. Se ele não exatamente some, mas ele fica extremamente atenuado. Um exemplo bem fácil assim das pessoas entenderem. Imagine que você está numa sala absolutamente escura e uma luz de vela se acende. Toda a atenção será voltada para aquela luzinha tão trêmula, tão fugaz da vela. Entretanto, quando luzes vão sendo acendidas no ambiente e vai havendo uma iluminação desse ambiente, a luz da vela perde sua importância, perde seu vigor, ela já não chama a atenção. Então, mediante técnicas especiais, equipamentos especiais, a gente consegue fazer esse enriquecimento do ambiente. Estela, seja bem-vinda aqui também ao Jornal da Mix. Vamos fazer logo de cara, explicar um pouquinho a sua profissão, né? Como profissional de terapia sonora, baseada apenas nos usos também de equipamentos. Existe um aspecto espiritual, e por que te pergunto isso? Porque eu já ouvi situações de que o zumbido ele pode ser também um alerta de ataques espirituais. Existe essa relação? A terapia também trabalha nesse ponto? Eu não tenho, Vanderlan, como entrar num aspecto, numa informação, se tem um envolvimento a nível religioso ou espiritual. Entendo. Porque essa não é a minha formação técnica. Mas a terapia, ela utiliza técnicas que podem, por exemplo, promover esse relaxamento independente das circunstâncias, não é isso? Sim, Muito nesse bem. aspecto, sim. Entendo. Porque aí tem um aspecto de que a minha formação técnica é em neurociências. Certo. Eu tenho 2 especializações por 2 universidades diferentes em neurociências. Quer dizer, é uma parte de ciência. Então, é difícil de eu Fazer a trazer... relação espiritual com a ciência, né? Não tem como, né? Exato, O paralelo exato. é muito complexo nesse sentido. É complexo, é perigoso, a gente pode entrar por um campo de charlatanismo, e aí eu evito assim ao máximo. Estela. Compreendo, respeito a religião de cada um, mas não Muito. posso profissionalmente Que entrar tipo nessa de área. som terapêutico nós estamos falando? E você trouxe uns instrumentos aqui, está me causando uma certa curiosidade já. Quem está acompanhando a gente pelo YouTube está vendo aqui na frente da Estela, onde ela está sentada entre mim e o Viderlan, dois equipamentos sonoros. Vamos demonstrar que tipo de som é esse, de que forma ele pode contribuir para a redução desse incômodo, que é o zumbido do qual estamos falando. Tá. O mesmo equipamento, mas com
uma baqueta que tem duas extremidades diversas. Você extrai ondas sonoras de comprimento, ondas sonoras no total, com todas as suas características técnicas diferentes. A segunda é mais grave. Isso mesmo. O impacto que ela causa é pelo tamanho desse material, pelo diâmetro, pela qualidade do material. Existem vários tipos de baquetas. Esse é mais agudo. Então a onda sonora é mais curta, as amplitudes são maiores. Então o instrumento é diferente. Existem vários, sempre trago um só de exemplo. Os instrumentos são diferentes e as baquetas de acionamento também são diferentes. Então não adianta chegar em casa, pegar qualquer material ali de Precisa inox, ser uma muito panela e específico, né? bater, porque não vai dar certo. Né? Precisa Mas tem que ser falar muito isso. específico. Tem que falar isso, porque parece uma tigela. É. Mas não é. Gente, ó, coloca pra cá a câmera, Rafael. Ó, não é, parece uma forma de pudim, mas não é. Olha, gente, socorro do céu, já tô derrubando. Mas não é. Então, é um equipamento específico para o som terapêutico. Então, tem todas as suas nuances ali de batida, tem o material que é usado, das baquetas. Então, não adianta pegar qualquer coisa para bater em casa e tentar tirar um som terapêutico, que não vai conseguir, né? Não adianta bater nas panelas, não adianta bater palminha, não adianta bater na mesa. Alguém já te questionou isso? Já tentou, por exemplo, utilizar uma bem técnica curioso. com outras situações improvisadas, como panela mesmo? Você já tomou conhecimento também, Estela, nessa situação? Quando se fala sobre isso, eu me lembro de uma música do Aldir Blanc, que fala sobre isso, bater panelas e faz música no bater até panelas. Agora, Mas não é por aí. Você demonstrou o som terapêutico, de que forma ele contribui? Os benefícios, diminuição de ansiedade, ele contribui para reduzir realmente o zumbido. Essa terapia é uma terapia que pode ser associada a medicamentos. O que você recomenda? E prazo também, antes que você... Só para poder completar a pergunta da Thaís, existe um prazo específico ou isso vai de acordo com cada individualidade, com o que precisa ser respeitado? Tá. O tratamento proposto varia de acordo com a anamnese que é feita no primeiro contato da pessoa com a terapia. E aí, então, vai saber qual a necessidade, em quanto tempo se consegue atender essa necessidade. Os objetivos, a gama de necessidades que se pode atender com as técnicas e os protocolos da terapia sonora PTRS são variadíssimos. Desde mero relaxamento, eu quero esquecer um pouquinho, que a gente estava conversando antes, né? Eu quero esquecer um pouquinho de todo o estresse que eu passei no dia. Beleza, tudo bem. A minha questão é Parkinson, a minha questão é acolhimento durante um tratamento de quimioterapia, a minha questão é uma insônia crônica, é uma agressividade, adolescentes, crianças com agressividade, irritabilidade, ansiedade, depressão, zumbido, tinnitus, né, que é o zumbido de ouvido. A utilidade é tão grande que é mais fácil a pessoa me dizer, isso me incomoda. Isso é um problema que eu gostaria de retirar da minha vida, ou de pelo menos atenuar. E aí eu vou lhe dizer, a gente vai conversar, há quanto tempo isso é crônico, uma série de coisas. Estela, e com que regularidade uma pessoa que está com esse problema deve passar pela massagem do som? Uma vez por semana, 2 vezes por semana? O mínimo que você recomenda? Olha, o máximo é 1 por semana. Mais do que isso, só em casos muito raros. Entendo. Então já consegue ver resultado? Sentir resultado? Na mesma hora, imediatamente. A pessoa que se deita para o tratamento e a pessoa que se levanta após a sessão é completamente diferente. E como fica perceptível essa mudança? Em quais reações? Explica. Eu estou muito curioso com isso. É muito difícil, eu entendo, Vanderlan. É algo que não tem comparação. Eu também fiquei muito impactada a primeira vez que recebi. Porque a gente é acostumado com onda sonora que vem pelo ar, impacta todo o sistema auditivo e é processado pelo cérebro.
Então, é difícil você imaginar que um equipamento vai encostar no seu corpo, vai Sim. ser acionado por uma baqueta, vai produzir uma onda sonora, que é botar na sua mão direita, vai produzir, afasta um pouquinho Então, o anel. isso fica na minha mão. Então, existe toda uma questão sensorial, não é só o som. Existe o tremor que ele causa, existe o impacto aqui do material, a vibração. Era essa palavra que eu estava tentando encontrar. Não é só o som, muito interessante, viu? Conexão precisa ser É nova. uma técnica também bastante indicada para relaxamento, de maneira geral, né? Também. Então, depende, questão do tempo, depende de qual é a necessidade, qual é o objetivo da pessoa. Num mero relaxamento, uma de 15 em 15 dias, a cada 2 semanas, é suficiente para você manter um estado de relaxamento. Manter uma memória somestésica, que é através do tato. Mais do que sensorial, somestésica, que é um sentido humano, um dos sentidos humanos. Numa situação de tratamento de quimioterapia, é ideal uma sessão um dia antes da sessão de químio e outra sessão no máximo ou no dia seguinte ou 2 dias depois da sessão de químio. Então, uma dor de coluna, estou numa situação crítica de dor de coluna. Normalmente, uma por semana. Que bacana, até para dores de coluna. Tem noite que eu não consigo dormir, minha coluna incomoda tanto e é uma coisa que muitas vezes nós não imaginamos. Sincero e honestamente, estou aqui impactado com tanta informação que pode, inclusive, trazer esses benefícios através da terapia. Mas a maioria das pessoas é difícil compreender que essa onda sonora, ela entra, estava na sua mão, ela entra dentro do seu organismo. Sim. As pessoas conseguem entender pela sua experiência do dia a dia um som que entra pelos ouvidos, mas não aquela onda sonora que entra no organismo. Entendo. E você sente se mexer dentro de você. Thaís, eu estou vendo aqui, tem 2 tamanhos demais, aqui. Gente. Olha, Thaís, tem 2 tamanhos. Posso pegar, né? Com licença, né? Qual a diferença de um tamanho... Aqui, Kel, deixa eu mostrar aqui. Dá para mostrar aqui na câmera, né, Kel? Pronto, também. Isso. Também, né? O som, ele acaba tendo uma menor proporção. Qual o impacto? Eu gostaria que, tecnicamente e cientificamente, né, essa explicação, por favor. Essa é mais aguda e ela chama mais. Ela é como... Imagine que você passou por 50 minutos de um relaxamento muito profundo. E você está longe, muito longe. Mas há um momento em que eu preciso te trazer de volta. E quando eu te trago de volta, isso faz com que... Imagina um choque térmico. Sim. Você vem de um calor e entra no frio. E você congela. Esse congelar, ele tem ainda mais uns minutos após até que esse som se esvaneça, para que isso fique mais cristalizado, condensado, firmado na sua memória. Estela, na sessão de massagem de som, você utiliza outros sons ou apenas esses que estão sendo demonstrados aqui? Thaís, só esses. Só esses. Por quê? Eu tenho, além das especializações na neurociência, tem uma formação específica que é feita pelo Instituto Peter Hesse da Alemanha para poder trabalhar com esses equipamentos que têm esse selo terapêutico. Entendo. Então, a partir do momento que eu assinei, que eu fiz a formação e assinei um documento de comprometimento de que eu só vou trabalhar com isso. Então tá aí. Quem tiver curiosidade em saber mais sobre essa técnica, olha aí. Fala onde as pessoas podem te achar, Estela. Fala o teu Instagram, onde é que as pessoas podem te acionar para entender um pouquinho mais sobre o som terapêutico. Thaís, eu acho que a informação mais importante para qualquer pessoa para saber se um profissional trabalha realmente com a terapia sonora Peter Hesse, é um profissional credenciado pela Alemanha, é olhar no site da Academia Peter Hesse Brasil. Importante. Eu tenho a minha formação básica, então é por onde eu sou registrada pela Academia Peter Hesse Brasil. Também tenho mais 3 formações feitas em Portugal. Mas aí esses registros são por diplomas, mas não por inscrição no site. Porque tem gente que às vezes diz, né? Eu faço terapia sonora. Terapia sonora de quê? Terapia sonora de onde? Terapia sonora com que equipamentos?
Tem Porque todo um detalhe, o som né? pode observado. contribuir em muito para a cura. Pode ser um tratamento, mas ele também pode ser uma grande desgraça. Olha. Bater panela vai dar desgraça. Vai, não dá certo. Gente, Estela, tua rede social, para ficar mais fácil? Clínica Neurosom é o mesmo nome das redes sociais e é o mesmo nome do site. Então, Clínica Neurosom, quem tiver o interesse, despertou aí a curiosidade de entender um pouco mais sobre a terapia do som, a Estela Leone vai te explicar tudo, vai estar ali à disposição para falar um pouquinho mais, né, sobre o som terapêutico, bastante interessante, acho que tem muito mais pra gente conversar, Uma verdadeira aula, tirar viu, de Thaís? dúvida, acho que é bacana. A gente vive num mundo tão estressante, né? Muito. Os sons que a gente recebe todo dia, na verdade, são mais poluídos do que outra coisa. É Então, verdade. o momento que se tem para realmente dedicar um tempinho ali do seu dia, na sua semana, para uma técnica, um momento de relaxamento que pode te auxiliar na tua saúde auditiva, acho que é fantástico, porque isso traz uma série de benefícios que ela falou aqui, que combate a ansiedade, melhora o sono, faz você raciocinar melhor. Então são muitos benefícios que estão atrelados à terapia do som. Estela Leone, profissional de massagem do som, gostaria de agradecer a sua presença, já deixar o espaço aqui para outras conversas Muito aqui obrigado, no Jornal Estela. da Mix. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada por estar com vocês, estar com a audiência de vocês, poder esclarecer coisas legais para a saúde. Isso é bom. Muito bom. Isso. Viderlan tem recadinho, Viderlan. Tem Segue muito. o jogo. 6h47 na capital alagoana, depois